Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. Edição do nosso Terça da Saúde dessa semana, que já está no ar aqui pela sua Clube FM, em parceria sempre com a farmácia de manipulação Fórmula Certa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Pilates, né? Os benefícios do Pilates aí para nossa saúde, recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Clube a fisioterapeuta Joyce Lima. Primeiramente, um bom dia especial para minha colega de sempre, a Natália. Natália, bom dia, tudo certo? Bom dia, meu amigo Henrique, bom dia, ouvintes da Clube, tudo certo, graças a Deus, mais uma semana se iniciando com a graça de Deus, né? Vamos que vamos, né? Vamos para mais um Terço da Saúde com um tema que a gente... Eu, pelo menos, nunca estive presente aqui na rádio falando sobre Pilates. Sim, eu também. Um tema novo para nós aqui, Joyce. Um prazer em recebê-la, viu? Prazer é todo meu. Bom dia, Henrique. Bom dia, Natália. Bom dia. A todos os ouvintes da Rádio Clube. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Eu sou a Joyce, eu atuo como fisioterapeuta ali no Instituto Mineiro de Cabeça e Pescoço, junto com o Dr. Luiz Henrique, que eu acho que vocês conhecem bem, né? Ah, conhecemos, né? Ele é um grande aliado nosso aqui do nosso Terça da Saúde, né, Natália? Sim. Inclusive, semana passada nós recebemos também um profissional, sim, né? Mas é um prazer recebê-lo sempre aqui conosco e falar de um tema hoje que, como se diz, fala de condicionamento físico, de respiração, de fortalecimento na musculatura, né? Que seria o Pilates. Então explique para os nossos ouvintes, Joyce, como que é o Pilates, o que é, na verdade, ele, como que ele vai atuar no nosso corpo, na nossa mente. Sim. Bom, o Pilates hoje em dia é um exercício físico que está muito em alta, né? Sim. Ele é indicado até pelos profissionais médicos, né? Para pacientes que normalmente têm alguma dificuldade no movimento, já teve episódio de travamento de coluna, né? Normalmente é o carro-chefe do Pilates quando vem essas demandas, né? Principalmente quando precisa trabalhar coluna e movimento. Dor principalmente, né? O paciente chega, às vezes, muitas vezes travado, com dor, não conseguindo andar, nem se movimentar. Então, vem pra gente muito essa demanda. Mas, no geral, é um exercício físico amplo, né? Ele tem muitas possibilidades. Até recentemente, a gente conseguiu ver aí nas redes sociais jogadores de futebol e atleta praticando Pilates para performance física, né? Então, assim, ele é realmente um exercício muito abrangente. E o Pilates, ele é um método. O que é um método? É uma técnica que a gente usa na abordagem terapêutica, né? No caso, nós, fisioterapeutas, quando aplicamos o Pilates, a gente tem um olhar fisioterapêutico baseado nas demandas que ele traz para nós, né? Que o paciente traz para nós. Então, a gente inicia com uma avaliação muito bem específica para entender como a gente pode usar essa técnica no nosso paciente. Conhecer o corpo como um todo, né? Porque às vezes tem algumas restrições. Sim, pode ter... normalmente a gente avalia tudo, né? A parte cognitiva, de coordenação motora, porque eu vou explicar um pouco para vocês, mas o Pilates, ele exige muito disso, né? De um controle, né, do corporal. A gente observa que é parte de sincronia. Sim, né? Ele envolve, gente, é o nosso corpo inteirinho. Às vezes chega pessoal lá, né, um paciente ou um cliente que fala assim, eu achei que Pilates era só alongamento. Não é. É muito mais complexo que isso, que ele trabalha realmente um equilíbrio entre a mente e o corpo. Sim. E ele trata apenas patologias físicas ou mentais também? No geral, ele tem várias atuações benéficas. Por quê? O Pilates, como ele trabalha essa questão do controle, né? O controle, ele vem da mente, do cognitivo, né? E ele, através do controle, vou falar para vocês sobre os princípios do Pilates, que é a base para a gente conseguir atuar com o nosso paciente. Ele acaba trabalhando muito a nossa mente, a nossa ansiedade, porque ele é de controle, ele é de respiração.
desacelera, porque são exercícios totalmente precisos, que demandam uma concentração. Então, a pessoa acelerada, ela não concentra. Então, de certa forma, a gente consegue trabalhar essas questões emocionais dentro do Pilates por conta disso. Do controle que tem que ter, né, da precisão que tem que ter, que demanda desacelerar para executar. E essa questão que você falou de pessoas agitadas, né, é bem interessante mesmo, porque eu acho que hoje tanto os profissionais de saúde, pessoas que apresentam o TDAH, é muito comum, né, as pessoas não ter paciência para aquilo, e eles estão buscando esse desafio, né, esse método com as pessoas. Vamos tratar com as terapias, com os exercícios. Sim. E você recebe muito esse tipo lá? A gente recebe, às vezes, paciente que tem episódios de estresse, de ansiedade, que são fatores que colaboram para a dor. Então, às vezes, ele vai para tratar a dor, e na anamnese, né, que é na avaliação, a gente consegue identificar esses fatores. A pessoa é muito estressada, ela é muito ansiosa, às vezes ela tem um diagnóstico, né, de TDAH, né? Então, a gente consegue identificar isso durante a anamnese. E consegue, no geral, tentar trabalhar isso durante os exercícios. Porque a pessoa que ela é muito acelerada, ela não tem paciência nem de fazer o exercício. Sou eu, gente, é eu na vida. Eu tô ouvindo aqui, sou eu, basicamente. Às vezes a pessoa chega lá tão eufórica. Então, o que nós vamos fazer? Que jeito que eu faço? Que jeito que eu sento? Que jeito que eu respiro? Eu falei, calma. Aí entra também a educação do paciente. Né? O paciente chega muito agitado, a gente vai educá-lo dentro ali do método pra gente conseguir... Não é pra nós, hein? Ter ganhos, né? Gente, mas dá resultado. Às vezes a pessoa não teve essa consciência do quanto é importante se concentrar para executar alguma coisa. Na verdade, a pessoa passa até a se conhecer o próprio corpo, né? Sim. É igual a gente estava conversando lá fora há pouco sobre respiração. Hoje tem muitas técnicas, né, que o pessoal tá buscando da respiração para a própria saúde, né? Tanto para fortalecimento de musculatura, tanto para o equilíbrio, como se diz, o desequilíbrio mental. Então, dentro dos princípios do Pilates, depois eu já vou citar para vocês, porque são 6 principais. Dentro deles, o que é indispensável é a respiração. O controle respiratório dentro da execução dos exercícios, ele trabalha principalmente uma musculatura central do nosso corpo, né, que a gente chama hoje de core, que são os músculos assim do abdômen, da parte pélvica, que é o centro do nosso corpo, a estabilização do nosso corpo. É do centro que a gente demanda outras funções do corpo, como rotação do tronco, inclinação, né, o sentar, o levantar. Então, é uma estabilização muito importantíssima. E ele trabalha esses músculos. E durante a respiração que nós conseguimos sincronizar os exercícios, trazer ritmo, né? E já fortalecer essa estrutura que é tão importante. Sim. E aí, como a gente já trabalha a respiração, a gente tem outros ganhos baseado nisso, que é a parte de condicionamento cardiorrespiratório. Por quê? São sistemas interligados. O coração e o pulmão são sistemas interligados. Um depende do outro para o seu funcionamento. Então, quando a gente condiciona a respiração, a gente já melhora também esse condicionamento cardiorrespiratório. Até porque esses atletas estão procurando isso, que nem o Medina saiu fazendo saiu ele nas redes sociais fazendo pilates. Porque o condicionamento cardiorrespiratório para quem nada, para quem pratica esportes na água, nossa, é muito benéfico. Fora o que vem como um bônus maior além disso, que é a mobilidade, flexibilidade, o ganho da performance durante o exercício, né? Mas nessa questão da respiração que você me questionou, é importantíssimo. Sim. Fora que os psicólogos, né, que exercem a terapia, que tratam esses pacientes que são ansiosos, estressados, né, já ensinam que a respiração traz um controle maior desses gatilhos. Então, o paciente que entra com ansiedade no Pilates tende a melhorar, porque aprende essa questão do controle e respiração. E todos os tipos de idade pode estar praticando o Pilates? Crianças, fase mais madura, gestantes? Sim, todos os públicos estão direcionados, assim, tem que ser direcionado, né? A gente classifica os grupos e atua de acordo com a demanda do paciente, né, cliente. Então, assim, crianças na fase de crescimento, às vezes agora, né,
que tá, assim, crianças tendem a ser mais sedentárias, né? Ficam mais tempo, assim, em frente ao celular, né? Celular. Então, assim, aquele desenvolvimento normal que a criança tinha, do correr, brincar, se exercitar, tem reduzido, né? Não tá tão intrínseco nelas agora. Então, uma opção de um exercício físico, o Pilates pode sim auxiliar. Até nessa questão de concentração, que é um dos princípios do Pilates, a concentração, né? O controle, a precisão, a parte cognitiva, coordenação motora, porque você, durante os exercícios, você utiliza vários membros, várias cadeias musculares ao mesmo tempo. Então, para a criança, no desenvolvimento dela, é muito bom. Essa questão de cognição, de concentração e coordenação motora é ótimo. E tem um número exato de sessões que a pessoa tem, que o paciente tem que fazer, Joyce? É de forma contínua? É específico de paciente para paciente? Como que funciona? Olha que interessante. Às vezes chega pacientes lá pra gente com uma demanda específica, né? Chegou lá, Joyce, tô com um problema, um exemplo, tô com problema na coluna, tenho episódios de travamento, episódios de dor, e até mesmo vem com a indicação do Pilates pelo próprio médico. O médico tem tido essa parceria com a gente de trazer essa conscientização que o que melhora a dor, o que devolve, né, qualidade de vida é movimento. Então o paciente às vezes chega pra gente com uma demanda, né? A gente trata, controla aquele episódio, né? Traz uma melhora específica pro paciente, e tem paciente que fica com a gente como um estilo de vida. Sim. Ele fica bem, passa aquele episódio de travamento, de dor, ganha todas as melhoras possíveis que a gente propõe dentro de um tratamento, e depois ele escolhe permanecer naquela atividade física como uma qualidade de vida. Ele opta por aquilo. Até porque a gente depende do nosso corpo para tudo. Então a gente deve viver em constante movimento. Eu sempre falo assim, quando eu dou alta para os meus pacientes de fisioterapia, eu falo assim, escolha uma atividade que te dê prazer, mas não deixe de fazer. Porque o risco de voltar a ter dor, o risco de voltar a travar é grande. A gente vive em constante movimento, então o nosso corpo tem que ser condicionado para fazer. E falando em dor, né, falando em alguma patologia, né, que nem você mencionou que os médicos normalmente indicam, tem uma dúvida aqui até de ouvinte, que é da Nilva. Ela pergunta o seguinte, Joyce, se o Pilates é bom para fibromialgia? Sim, muito, muito, muito. A fibromialgia hoje em dia, o Luiz já deve ter falado para vocês sobre, né? Ele falou bastante, inclusive hoje é uma das patologias que estão mais pegando, né? Sim. As pessoas. E um conselho que o Luiz nos deixou aqui é sempre, diante de qualquer situação, a atividade física. Sim, né? Porque a fibromialgia também ela é uma patologia a nível central. Ela precisa, assim, de constante conjunto entre corpo e mente, porque não são só fatores físicos, mas também fatores externos que influenciam, né, para essa progressão dessa doença. Então, assim, o fato de se movimentar, de trabalhar a mente, o corpo, trazer as substâncias químicas produzidas endogenamente, porque o nosso cérebro ele é capaz de produzir tudo que a gente precisa. Então, assim, nossos próprios remédios, né, essa questão de parte de substância química mesmo que o nosso corpo precisa, que é serotonina, tudo que eleva o bem-estar. Então, o exercício é ótimo para esses pacientes. Fora que o controle da dor dos pacientes de fibromialgia tem alta eficácia com o Pilates, porque trabalha exatamente tudo isso. Às vezes um fortalecimento que é necessário, que é identificado durante a avaliação, os movimentos, a parte da liberação mesmo dessas endorfinas através do exercício físico. Então, assim, é mega indicado. Se você tem interesse de conhecer, busque conhecer, vá fazer, experimente, tenha essa experiência, porque realmente é muito benéfico. A população hoje, eu acho que ela mudou bem a mente em relação à atividade física. Eu acho que hoje eles praticam bastante, né? Eles estão partindo já para esses meios de atividade, seja uma caminhada, seja andar de bike ou até academia. Mas essa terapia ao qual você nos mencionou, que é o Pilates, eu achei muito interessante. Muito mesmo, porque é questão de
corpo e mente, Sim. né? Sim. Todos os exercícios, na verdade. Mas eu achei muito interessante. E aí você falou que existem alguns estágios, alguns princípios, né? E um deles é a respiração. Sim. Você pode dar um Vou dar uma feedback resumida rapidinho, Vou dar uma gente? resumida para vocês. Quando a gente vai passar esse método para o nosso paciente, a gente frisa muito bem e a gente leva muito em consideração aplicar cada um desses princípios para que a gente tenha uma melhor resposta, né? Para que seja realmente eficaz. O Pilates, ele é uma atividade física muito boa, muito benéfica, tem alta evidência científica, isso é muito importante, tem muito estudo que comprova a eficiência do Pilates, mas ele tem que ser ali aplicado com esses princípios, porque um depende do outro. Então, o primeiro que a gente tem dos princípios é a concentração. O Pilates, a pessoa deve ter uma concentração do que ela está fazendo, do que ela vai executar, para ela raciocinar o movimento, né? Para ela conseguir digerir, tanto que o ambiente ele deve ser propício, deve ser harmônico. Se tiver assim muita conversa, a pessoa não concentra. A gente tem déficit de atenção, né? Então, se tiver muitas coisas que tirem a atenção do paciente, ele não concentra no que ele está fazendo. Então, a concentração ela é primordial. E é através da concentração que a gente conecta o equilíbrio entre corpo e mente, né? A mente processa, raciocina e o corpo executa. Depois a gente vai ter a centralização. A centralização é aquela questão que eu falei para vocês dos músculos do centro, né? Então, a gente trabalha o acionamento dessa musculatura, que é os músculos internos de abdômen, de assoalho pélvico, que é executado também essa contração durante os exercícios, né? A gente passa tudo certinho para o paciente para criar essa adaptação e essa coordenação motora. Depois entra também a respiração, que eu já falei dela, que ela é importantíssima. Então, os comandos que a gente vai dando ao paciente durante a execução dos exercícios, né? Às vezes fala que até é um protocolo, né? Inspira, contrai o abdômen, realiza o exercício e vai soltando ar. Mas não é um protocolo, realmente é um ensinamento que traz eficiência. Lógico que em casos assim difere em casos, a gente trabalha uma coisa primeiro, né? Antes de aplicar esses princípios, né? Paciente, às vezes, que tem a coluna travada, chegou lá travado. Eu não vou pedir para ele terminar de travar tudo, porque ele vai sair lá mais rígido do que ele chegou. Mas eu inicio ali com uma mobilidade, tento tirar aquele episódio e depois que estiver estabilizado, a gente aplica os princípios. Depois a gente entra a precisão e o controle. A precisão é realmente assim a melhor forma possível de se executar. Então eu falo assim, que tudo que a gente vai ter ganhos, o paciente tem que sentir aonde está ativando, aonde está contraindo, aonde está relaxando, aonde está mobilizando. E o controle do movimento é isso. É você sentir o que seu corpo está fazendo, o que ele está pedindo para fazer. E por final aí é a fluidez. O que é a fluidez? É a harmonia de todos esses princípios. Então a gente consegue fazer com coordenação motora, consegue aplicar tudo isso que eu falei dentro da execução do exercício. Então assim, olha para você ver, é um conjunto, é complexo, né? Porque ele trabalha o corpo inteirinho. Você vê que não é só alongamento, demanda muitas coisas, mas os benefícios que ele traz é ótimo, são maravilhosos. Só uma última perguntinha, Henrique, porque eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes devem estar interessados em saber em relação ao Pilates pro emagrecimento, né? Porque tem muitas pessoas que eu acredito que procuram para a questão do emagrecimento. Confere essa questão? Sim. O que vai demandar? Essa questão aí entra o para quem, né? Por quem? Por quem procurar, né? Para que serve? Existem várias áreas que a gente pode atuar, né? A gente falou de pessoas com dor, pessoas com dificuldade no movimento, de pacientes gestantes. É ótimo para gestantes, ajuda até na hora da questão do parto. Para idosos, maravilhosamente bom. E aí na questão do emagrecimento, vai para a questão assim de atividade física. A pessoa não tem nenhuma demanda específica de tratamento, de reabilitação, algo específico, a gente já trabalha o Pilates na forma de atividade física. Então, os exercícios avançados, os exercícios que exigem mais
do paciente, do cliente, já trabalha essa questão do gasto calórico, porque são exercícios com maiores intensidades. Muito interessante. Muito interessante mesmo. A Acho gente que aprendeu demais, sim, né? Sim, ela deu uma aula básica aqui pra nós hoje de condicionamento físico. Sim, com certeza. É um assunto muito abrangente. Espero que nas próximas oportunidades vocês possam escutar outros Sim, profissionais com da área, certeza. porque é uma gama extensa de possibilidades e de benefícios. Legal. Joyce, um prazer recebê-la aqui Prazer conosco. todo Mande meu. um abraço a todos lá da clínica, Sim, viu? prazer todo meu. Agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Valeu, Joyce. Muito obrigado pela participação, viu? Foi um prazer recebê-la aqui nos estúdios da Clube e a gente espera recebê-la mais vezes, né, Natália? Exatamente, Sim, isso aí. estou à Aguardamos por disposição. você. Isso aí. Valeu, Joyce. Valeu, Natália. Esse foi o nosso Terça da Saúde que volta na próxima semana aqui na Clube. A Rádio Clube apresentou Terça da Saúde.